Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para você. Tema de hoje, o fim do silêncio. Quando Deus fala de novo. Texto base, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o versículo diz: Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha só, o versículo 1 está dizendo que naqueles dias raramente o Senhor falava. Deus não estava falando nesse tempo. O sacerdote da época, que era o Eli, como eu preguei ontem, quem assistiu aqui o vídeo, era um sacerdote que na casa de Deus estava deixando tudo ser feito de qualquer maneira, como os filhos dele faziam. Os filhos dele, como não eram tementes a Deus, faziam o que queria. E o pai, ele não repreendia. Ele era um bom sacerdote, mas não tinha o zelo que tinha que ter pela casa do Senhor ao não repreender os seus filhos. Vamos para a introdução da mensagem de hoje. Introdução. Havia um tempo em que Deus não falava mais. O povo seguia os rituais. Olha o que o povo fazia. Seguia os rituais. Mas a glória tinha se ausentado. O altar estava de pé, mas o céu estava em silêncio. Eli, que eu falei, o sacerdote, estava acomodado. Os filhos corrompidos, olha aí, os filhos de Eli corrompidos, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas havia um menino no templo chamado Samuel. Samuel, ele era filho de Ana, aquela que orou ao Senhor pedindo um filho, e Deus abençoou a Ana, ela concebeu e teve Samuel. Ana tinha feito um voto com o Senhor, que se Deus desse um filho para ela, ela iria entregar o filho no templo, e assim ela fez, e o menino está ali no templo. E a Bíblia diz que naquela noite Deus quebrou o silêncio e voltou a falar. E hoje, Ele quer quebrar o silêncio sobre vidas, chamados, ministérios e casas. Na passagem de Samuel, ele criança ali, e Deus no templo chamando-o pelo nome Samuel, Samuel, e Samuel achando que era Eli. E quando Samuel ia lá falar com Eli, ele falava, não estou te chamando. E era o próprio Deus chamando o Samuel. Deus, ele quer quebrar o silêncio hoje. Silêncio sobre chamadas, ministérios, casas. Em 3 tópicos eu trago a mensagem de hoje. Vamos para o primeiro tópico. Depois a gente traz a conclusão. Primeiro tópico. O céu pode se calar, mas não se esquece. Durante anos o povo continuava adorando, mas sem direção. Mas Deus não se esqueceu do altar. Ele apenas esperava o tempo de levantar alguém novo. Revelação: o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando ele se cala, é porque está preparando o próximo que vai carregar a voz dele. E esse próximo pode ser você. Deus conta com você. Você vê que enquanto Davi ele estava lá cuidando das ovelhas, existia um rei chamado Saul, que estava desobedecendo, andando fora daquilo que Deus queria. E enquanto Saul estava na desobediência, Deus estava preparando o rei de Israel, o novo rei de Israel. E o novo era Davi. Deus está te preparando. Deus está querendo quebrar o silêncio sobre a tua vida. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te preparando para algo grande. Vamos para o segundo tópico. Deus fala com quem está disponível, não com quem tem posição. Eli era o sacerdote, mas Deus chamou quem? Samuel, um menino que ainda aprendia. Samuel não tinha experiência, mas tinha algo que Eli perdeu: disponibilidade, o principal, temor.
Davi tinha algo que Eli perdeu. Eli era o sacerdote, mas ele perdeu o que Samuel tinha. Samuel tinha temor. Samuel tinha disponibilidade, estava ali querendo, estava disponível. Eli estava só ali, deixando os anos se passarem. Como eu falei, sem chamar a atenção dos filhos que tinham se corrompido, fazendo o que eles queriam, tudo de errado. Revelação: Deus prefere um coração sensível do que um título no altar. O que ele procura é que alguém diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli, entendendo que Deus estava chamando Samuel, falou isso para Samuel. Samuel, não sou eu que estou te chamando. Quando você ouvir novamente essa voz, vai lá e fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli estava corrompido, mas ele tinha entendimento que Deus estava levantando Samuel. Ele tinha entendimento. E ai daquele que se levantar contra Deus. E Eli sabia disso. Ele perdeu a disponibilidade, ele perdeu o temor, mas entendeu que Deus estava chamando o Samuel. Vamos para o terceiro tópico. O tempo do silêncio acaba quando a geração se levanta. Deus esperou Samuel crescer. No tempo certo, a voz voltou a ecoar em Israel. O menino virou profeta, e o que era silêncio virou direção, correção e avivamento. Tudo isso através de quem? Através de Samuel. Revelação: tem geração que não foi criada para seguir o silêncio. Foi levantada para quebrar ele. E se você está ouvindo isso hoje, é porque chegou a hora de ser vozes proféticas na terra. Deus está te levantando. Deus está te levantando para você consertar o altar. Isso me faz lembrar da passagem de Elias. Elias lá no monte, junto com os profetas de Baal. Ele, antes de orar ao Senhor para Deus mandar fogo do céu, primeira coisa que ele conserta o altar que estava quebrado. Lê lá. Lê a passagem lá. Elias vai orar a Deus que mande o fogo do céu, mas antes de orar, ele conserta o altar que estava quebrado. Samuel estava ali novo, mas com um coração temente, um coração voltado. Quem Deus levantou como rei de Israel? Davi, um homem segundo o teu coração. Deus está te levantando. Deus está te levantando. E se você está ouvindo isso hoje é porque chegou a hora de ser voz profética na terra. Chegou a sua hora. É hora de você se levantar. É hora de Deus te usar. Mas coloca a tua vida no altar. Conserta a tua vida. Se tem algum altar quebrado, conserta esse altar. Deus, ele conta contigo para você ser voz profética aqui nessa terra, onde muitos não estão ouvindo mais a voz de Deus. Deus quer te usar para que essas pessoas ouçam a voz do Senhor. Vamos para a conclusão. Conclusão: não importa há quanto tempo Deus está em silêncio na tua vida, tua casa ou no teu ministério. Se tiver alguém disposto como Samuel, Deus vai voltar a falar. A palavra está voltando. O altar vai ouvir. O céu vai se manifestar. E eu quero falar isso para a tua vida nessa palavra. Não importa o quanto tempo Deus está em silêncio na tua vida, na tua casa ou no teu ministério. Se os anos têm se passado, se você não tem visto o mover de Deus, o agir do Senhor, a resposta de Deus para a tua vida, nessa palavra ele está falando com você. Chegou a hora de você ser usado. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Chegou a hora de Deus ministrar o teu coração. Chegou a hora de você ser voz profética aqui nessa terra. Ouça o que Deus está falando através dessa mensagem. Toma posse do que é teu. Deus está te levantando no dia de hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus, se você crê que essa palavra é para você, deixa o like nesse vídeo, compartilha para mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você seja uma voz profética para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.